Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa quarta aula da Jornada do Investidor. Reta final, né? Quem participou das outras aulas já está fazendo aí as tarefas, já está construindo seu primeiro investimento e hoje nós vamos fechar aí essa etapa, não é? Então, vamos mandar o convite aqui para o pessoal vir participar, também vou estar encaminhando aqui para algumas pessoas. Vamos mandando. Enquanto o pessoal vai entrando aqui. Isso aí, muito bem. Então vamos lá. O que a gente vai aprender hoje? Hoje a gente vai aprender como montar a sua carteira de investimentos. Isso aí. Então você já deve ter ouvido falar, né? Qual a melhor forma de a gente montar a nossa carteira de investimentos, né? Como que a gente pode organizar aí os nossos ativos. Então vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Se você nunca ouviu falar, não tem problema. Fica comigo que eu vou explicar bem do básico aí, desde o básico até o mais avançado, para que você não se sinta perdido, tá? Então, só para a gente recapitular, nós já tivemos 3 aulas da nossa jornada. Essa é a quarta e última aula. Então, se você não assistiu, aproveita, porque durante essa semana ainda essas aulas elas vão estar disponíveis aqui no meu IGVT. Então, aproveita, vai lá e assiste, porque é muito conteúdo gratuito e bacana para você, tá? Então, na primeira aula, na semana passada, nós entendemos o porquê a gente precisa investir, quando a gente deve investir e quanto a gente deve investir. Então, passei alguns motivos para vocês, que a gente precisa estar se protegendo da inflação, que a gente precisa criar uma aposentadoria para a gente, que a gente pode investir para ter uma fonte de renda passiva e que a gente deve investir para realizar sonhos, né? O quando que a gente deve investir é agora. Quanto mais tempo a gente espera, pior vai ser. E o quanto a gente deve investir é aquilo que cabe no nosso orçamento. Então, a gente precisa montar o nosso orçamento financeiro e avaliar quanto é possível a gente estar investindo, certo? Na aula 2, que também foi na semana passada, nós falamos do perfil do investidor e nós entendemos que é importante a gente se conhecer para que a gente faça bons investimentos. Que a gente conheça como a gente se comporta em determinadas situações para poder escolher o investimento certo. Porque imagina que eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e eu vou lá e invisto todo o meu dinheiro na renda variável, em ações, né? Na primeira queda que tem lá na Bolsa de Valores, eu vou me desesperar e vou lá tirar todo o meu dinheiro. Isso faz com que eu perca dinheiro. Então, a gente precisa se conhecer para saber como a gente vai investir. E a gente viu que existem 3 tipos de perfis de investidores, né? O conservador, que é aquele que preza pela segurança. O moderado, que é aquele que gosta de segurança, mas ele também já está aprendendo mais sobre investimentos e ele já está partindo para a renda variável. E nós temos o arrojado, que é aquele que admite correr mais riscos, né? Ele já tem o seu patrimônio consolidado, a sua reserva de segurança consolidada e ele está disposto a arriscar um pouco mais, beleza? Então essas foram as nossas 2 primeiras aulas. Na aula de ontem, que foi a terceira aula, nós falamos sobre como começar a investir, por onde começar a investir. E de uma forma bem resumida, o por onde começar é pela nossa reserva de segurança. Né? Os maiores investidores, eles têm também dinheiro aplicado em renda fixa, em ativos aí que nos dão segurança, que nos dão liquidez, que quando a gente precisa do dinheiro, a gente pode resgatar esse dinheiro. Então, o arrojado, ele vai começar desde lá sendo um conservador e ele vai evoluindo, ele passa a ser um investidor moderado até ele chegar no investidor arrojado, que é onde ele já tem a reserva de segurança dele e ele começa então a poder arriscar mais, colocar o seu dinheiro em produtos que têm mais oscilações, porque risco não quer dizer que eu vou perder, o risco significa oscilação, volatilidade, uma hora ele está alto,
outra hora ele tá baixo. Então a gente precisa ter essa consciência de que não adianta eu dizer assim, eu sou arrojada, vou pegar meu dinheiro todo e vou colocar na bolsa de valores. Isso sim é arriscado, aí sim tem chance de você perder dinheiro, porque se você precisar do seu dinheiro no momento em que não é interessante você se desfazer daqueles ativos, daí de fato você pode perder dinheiro. Então a gente precisa ter a nossa reserva de segurança consolidada, até a gente pode chamar de uma reserva de oportunidade, né? Porque imagina que a gente tem uma baixa aí muito brusca na bolsa de valores e a gente vê lá os ativos com preços muito interessantes. De que adianta isso acontecer se a gente não tiver dinheiro para investir? Agora, se a gente tem uma reserva para esses momentos, a gente pode pegar aquele dinheiro que está na reserva, que está ali em ativos onde eu posso resgatar a qualquer momento e aplicar esses ativos lá em produtos mais rentáveis. Então, assim, depende da estratégia que você vai utilizar. Tá? Então, quem se inscreveu na jornada, quem está lá no nosso grupo de WhatsApp, já recebeu os materiais das 3 aulas, com todo o conteúdo, já recebeu o caderno de exercício, já começou a elaborar aí as suas metas, os seus objetivos, já começou a definir qual é o valor da sua reserva de segurança ou de oportunidade, já tem isso tudo na ponta do lápis, tá? Quem tá lá também e não consegue assistir as aulas ao vivo, recebe a gravação das aulas por tempo ilimitado. Então, vale muito a pena. Se você não tá no grupo, entra lá, né? Eu já tirei o link lá do grupo do WhatsApp do meu perfil, mas se você quiser entrar, depois é só me mandar um direct que eu mando o link para você poder entrar, tá? Então, quando acabar essa aula, me manda um direct que eu mando o convite para você, tá certo? Clica no coraçãozinho aqui e encaminha essa aula para aquelas pessoas que vocês sabem que querem começar a investir, mas não sabem por onde. Pega ali 20 pessoas aí da tua lista, encaminha essa aula, faz esse conteúdo chegar para mais pessoas, né? Que daí você também vai estar ajudando essas pessoas, né? E você vai ser lembrado por isso. E hoje a gente vai falar sobre como montar uma carteira de investimentos. Então, pega papel e caneta aí, porque vai ter muito conteúdo e é importante que você faça suas próprias anotações, né, com os seus insights, com as suas ideias, para que isso não passe batido. Então, se você ainda não me conhece, eu sou a Rúbia Hertal, sou professora, sou formada em contabilidade, sou educadora financeira e o meu objetivo aqui é te ajudar a organizar a tua vida financeira para fazer o dinheiro sobrar e começar a investir. Tá? Então é por isso que eu desenvolvo esse trabalho aqui na internet. Então o meu propósito aqui durante essa jornada é compartilhar um pouquinho da minha experiência, como que eu aprendi a investir, né? Como que eu construí aí os meus primeiros passos no investimento. Então para que você também possa investir o seu dinheiro com segurança, lembrando que eu sou uma pessoa extremamente conservadora, né? Eu sempre tive muito medo de arriscar, mas depois de estudar muito, de compreender um pouco dos investimentos, eu consegui mudar um pouco esse meu perfil, né? E para que você consiga, então, investir de maneira correta e fazer esse dinheiro multiplicar para realizar os seus sonhos, beleza? Então, assim, não adianta eu aqui chegar e falar para vocês dos investimentos que eu faço, como às vezes eu vejo alguns especialistas fazerem, indicar aí alguns ativos, né, indicar uma carteira ideal. Não adianta fazer isso, porque nas aulas anteriores, quem viu as aulas anteriores sabe que os nossos investimentos, eles precisam estar alinhados com os nossos objetivos. E talvez os seus objetivos, eles sejam diferentes dos meus objetivos. Então, talvez a minha carteira de investimentos, ela é boa para mim, mas para você não vai ser, porque os nossos perfis podem ser diferentes e provavelmente são, né? Talvez eu tenha mais, esteja mais aberto para correr risco e você não, ou o contrário, né? Talvez eu seja mais conservadora e você não. Então, assim, cada um precisa se conhecer para conseguir montar a sua própria carteira de investimentos. Mas afinal, né, Rúbia, o que é uma carteira de investimentos? Quem aí sabe o que é uma carteira de investimentos? Coloca aqui para eu saber se vocês estão por dentro ou não, para ver como é que eu vou abordar a minha explicação. Enquanto vocês escrevem aqui, vou tomar uma aguinha. Coloque aí, se vocês sabem
o que é, coloca o que é. E se vocês não sabem, coloca aí. Sei não, Rúbia, explica. Explica que eu tô aqui para aprender. Gente, eu vou procurar explicar essa questão da carteira de investimentos de uma forma muito didática e muito simplificada. Porque eu vejo às vezes os especialistas falando, e para quem nunca investiu, parece um bicho de 7 cabeças, tá? E eu pretendo simplificar ao máximo isso aqui. Então, eu quero que vocês imaginem uma pizza. Isso mesmo, uma pizza que a gente pede final de semana, tá? Uma pizza, geralmente, ela vem ali com 8 fatias, né? Uma pizza grande, geralmente tem mais ou menos isso, 8 pedaços. Ó, o Rodrigo Legal respondeu aqui, né? Que não sabe, então tá no lugar certo, Rodrigo. Então, você pedir uma pizza, ela vem com 8 pedaços. Só que quando a gente compra uma pizza, os pedaços, eles são praticamente iguais, todos os pedaços, né? Agora, pensa que você tá aí com 10 amigos e a grana tá curta e vocês vão pedir uma pizza. Eu não sei na cidade que vocês estão, mas aqui na minha cidade, ó, a Letícia colocou, uma carteira de investimentos é como você diversifica seus investimentos. Eu acredito que seja importante considerar a rentabilidade, a liquidez e o risco. Legal, Letícia, isso aí mesmo. Vamos aprofundar um pouco mais isso, tá? Então, imagina que você tá aí com 10 amigos e vocês resolvem pedir uma pizza na sexta-noite. Só que cada pessoa tem um gosto diferente para pizza, né? Tem uma pessoa que gosta mais de calabresa, outra pessoa gosta de mussarela e outra gosta de frango com catupiry, né? Entre as 10 pessoas. Então, vamos dividir numa proporção aí. 5 pessoas gostam de pizza de mussarela. 3 pessoas gostam de calabresa. E 2 pessoas gostam de frango com catupiry. Então, você percebe que vocês vão pedir uma única pizza, mas de 10 pessoas, cada grupinho aí gosta de um tipo. E aí, como é que vocês vão fazer? Vocês têm grana para comprar uma pizza só, né? Na minha cidade aqui, dependendo do lugar que você vai pedir, se você pedir uma pizza grande, uma gigante, né? Eles conseguem montar a pizza de até 3 sabores. Então, daria para dividir essa pizza em 3 sabores. Então, sabendo aí, né, quanto desse grupo de 10 pessoas gosta de mussarela, eu ia ver, opa, metade do grupo gosta de mussarela, então vamos pedir um pedaço maior de mussarela, né? Metade da pizza de mussarela. E os outros 2 pedaços ali a gente divide proporcional entre calabresa e frango com catupiry. Percebe que eu dividi essa pizza em proporções diferentes? Então, a carteira de investimentos é como se fosse a pizza dos nossos investimentos. A gente vai avaliar, de acordo com o nosso perfil e de acordo com o nosso objetivo, como que a gente vai dividir as fatias dessa pizza. Então, se eu sou mais conservadora, a fatia maior, o pedaço maior da minha pizza vai ser em renda fixa, né? Depois eu vou explicar um pouquinho melhor isso, que são aqueles ativos que me dão mais segurança. Se eu sou mais arrojado, a fatia maior vai ser em renda variável, né? Aquilo que vai trazer mais retorno, mas também tem um risco maior, uma oscilação maior. Tá? Então, eu preciso entender qual é esse meu perfil. Por isso que as aulas anteriores explicava isso. Ah, se eu tenho investimento de longo prazo, qual é o melhor investimento? Eu vou colocar isso na renda fixa ou na renda variável? Né? E aí eu vou montando essa carteira de investimentos, dividindo essa pizza aí dos meus investimentos nas proporções que se enquadram ao meu perfil. Então, muitas vezes as pessoas elas ficam seguindo aí especialistas para ter indicação de carteira, né? Ai, qual que é a melhor proporção? Ai, o que vai me dar melhor rentabilidade? Depende do seu perfil e do seu objetivo. Porque talvez a minha carteira não é ideal para você, você não aguentaria ver o que eu vejo na minha carteira. Ou talvez seja seguro demais para você e te deixaria ansioso aí por mudar. Então, nada melhor do que você mesmo construir a tua carteira. E isso é totalmente possível, né? Você não precisa de um assessor de investimentos para montar a tua carteira de investimentos. Olha que bacana. Você não precisa de alguém para te dizer o que você precisa fazer. Você mesmo pode montar essa carteira. Você tem liberdade de ir lá e comprar os ativos que você deseja para a sua carteira, certo? Então, na segunda aula foi que nós falamos desse perfil financeiro e dos objetivos.
né? Então, se você não assistiu, assiste a aula 2 que está no meu IGTV, que você vai entender melhor do que eu tô falando, tá? Então, o que a gente precisa fazer para começar a montar essa carteira de investimentos? Se é que você ainda não fez, né? Quem tá no grupo lá da jornada e fez as tarefas, provavelmente já fez esse exercício. Mas o que você precisa fazer? Você precisa definir os teus objetivos. Aí você vai pegar um papel e vai fazer uma lista de quais são os objetivos que você tem. O que você quer realizar na tua vida? Ah, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer um curso, eu quero fazer uma faculdade. Coloca lá nessa lista. É claro que a lista vai ser enorme, gente. Não se assustem porque os nossos desejos, eles são ilimitados. Só que a gente sabe que nem sempre é possível realizar tudo neste momento. Então, depois que você fizer essa lista dos objetivos, você vai definir as suas prioridades. Qual que é a tua prioridade hoje? Nesse momento, qual é o primeiro desses objetivos que você quer realizar? Então, por exemplo, você colocar assim, aí você vai pegar esses sonhos que você colocou lá na sua lista, você vai olhar para eles e você vai identificar. Esse objetivo aqui, ele é para o curto prazo, ele é para o médio prazo ou ele é para o longo prazo? Eu quero realizar ele logo, no médio prazo ou daqui a muitos anos. Já vou falar o que é curto, médio e longo prazo, tá? Então, se você quer diversificar a tua carteira, a primeira tarefa que você precisa fazer é isso. É fazer essa lista aí dos teus objetivos e entender desses objetivos quais são de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Você precisa, então, também conhecer quais são as modalidades de investimentos que a gente tem para poder diversificar aí essa carteira. Então, antes de falar aqui do prazo, né? Eu acho que eu já falei isso em outra aula, tô até vendo se eu coloquei aqui. Mas eu acho que eu coloquei isso em outra aula, tá? Eu coloquei isso em outra aula, então eu vou fazer uma revisão aqui, porque não tá na aula de hoje para eu falar aqui para vocês. Senão depois eu acabo esquecendo. Ó, então, curto prazo é aquilo que eu quero realizar até o final do ano, aí 6 meses, no máximo 1 ano. Isso é curto prazo. Médio prazo, né? Até 2 anos. 2 a 5 anos, no máximo, posso considerar médio prazo. E longo prazo, acima de 5 anos. Então, para 10 anos, para 20 anos, para 30 anos, tá? Então, pegou a lista de objetivos, define qual é o prazo de cada um deles. Beleza? Então, por exemplo, na lista que eu citei aqui, né? A casa. A casa, eu quero comprar uma casa daqui a 10 anos. Então, eu vou categorizar esse objetivo como um objetivo de longo prazo. O carro eu quero comprar daqui a 2 anos, ou daqui a 1 ano e meio. Então, ele vai estar aí na minha categoria de médio prazo. Agora, a viagem eu quero fazer, né? Acabando a pandemia, eu quero fazer uma viagem. Eu já quero começar a juntar dinheiro porque eu tô louco para viajar. Então, é curto prazo, né? Vamos entender que essa pandemia vai acabar aí no máximo em 1 ano, né? Porque já estamos aí com a vacinação acontecendo, enfim, né? Beleza? Só que daí, depois que eu identifiquei quais são os meus objetivos e qual é o prazo para eu realizar esses objetivos, eu preciso conhecer quais são as modalidades de investimento que eu tenho. Como que eu posso, então, agora escolher quais são os investimentos bons para os meus objetivos de curto prazo, para os meus objetivos de médio prazo e para os meus objetivos de longo prazo? E isso também tem a ver com o que eu realmente quero alcançar, né? Por exemplo, se o meu objetivo é formar a minha reserva de segurança ou de oportunidade, eu preciso considerar isso como um investimento que precisa ter segurança, que de maneira nenhuma eu vou perder esse dinheiro, e que ele tenha liquidez diária, que ele seja rentabilizado dia a dia e que a partir do momento que eu sacar, já estou recebendo o rendimento do dia anterior e que eu possa resgatar ele a qualquer momento, tá? Então, a gente tem basicamente 2 modalidades de investimento. Vocês provavelmente já ouviram falar nessas modalidades, mas eu vou explicar um pouquinho mais, que são a renda fixa e a renda variável, tá? Então, vamos lá. A renda fixa, como o próprio nome diz, né,
ela é fixa, é uma renda que não vai ter volatilidade, não vai ter aquela oscilação de preço para cima ou para baixo. Ela é fixa, né? Então, vou dar alguns exemplos que a gente tem. A poupança. A poupança, ela é um investimento, embora ela remunere pouco, mas ela é um investimento, e é um investimento de renda fixa. Por quê? Eu coloco meu dinheiro lá e eu sei qual é a rentabilidade que eu vou ter. A rentabilidade que eu vou ter hoje é 70% da taxa Selic. É fixa essa rentabilidade, não tem chance de eu ganhar mais, e nem de eu ganhar menos, e nem de eu perder o dinheiro que está lá. Tá? Outros exemplos de aplicações em renda fixa. Os CDBs. CDBs são títulos bancários, né? Imagina que o banco, ele também precisa buscar dinheiro para que ele não fique aí com débitos, né? Que ele não fique com... de repente um cliente vem buscar dinheiro lá e ele não tem o dinheiro disponível. Então ele precisa captar recursos do mercado para conseguir aí suprir as suas necessidades. Aí o que ele faz? Ele emite um título. Um título é um papel, que agora é digital, né? É um título que dá um direito de alguém ter aquela posse, certo? Então ele emite um título e qualquer investidor pode ir lá por meio de uma corretora ou mesmo por meio do próprio banco e comprar esse título. Esse título se chama CDB, é como se o banco ele estivesse pegando dinheiro emprestado dessa pessoa. Então ele diz assim, ó, pega esse papel aqui, esse título e me dá o teu dinheiro. Na data tal, você me devolve o título e eu te devolvo o dinheiro com uma rentabilidade. E aí essa rentabilidade, ela pode ser pré-fixada, ele já diz, ó, eu vou te pagar 7% de juros ao ano, na data do vencimento. Ou ele pode dizer o seguinte, a rentabilidade desse título, ela está vinculada ao CDI. O CDI é uma taxa, é um certificado de depósito intrabancário, né? É uma taxa que os bancos usam entre si nas negociações. E ela sempre está um pouquinho abaixo da Selic. Então, no caso, hoje a Selic está 2,75, o CDI está 2,65. Então, ele vai dizer assim, eu vou pagar 150% do CDI. Ou seja, 50% a mais do que vale o CDI, que daria hoje 4%, certo? Então, ela pode ser pós-fixada. O que é pós-fixada? Ele vai fazer indexação dessa taxa a um índice, e aí, dependendo da taxa que tiver lá no dia do resgate, eu vou estar recebendo. Então, se a taxa Selic, lá no dia do vencimento desse título, tiver a 6%, a minha rentabilidade vai ser aí vinculada a esses 6%, certo? Aliás, a taxa do CDI, tá? Então, esse é um outro tipo de produto de renda fixa que a gente tem. Por que é renda fixa? Porque eu já sei quanto eu vou ganhar, né? Ou eu sei a que índice isso está indexado, beleza? Só que a gente tem também outros produtos bancários, né? A gente tem as chamadas LCIs, LCAs, que são também títulos, mas eles têm outras finalidades e até eles têm alguns benefícios fiscais. Por exemplo, na LCI e LCA a gente tem isenção de imposto de renda sobre o rendimento. Então ele vai ter uma rentabilidade um pouquinho menor, mas ele também tem a isenção dos impostos. Então a gente precisa avaliar se não vale a pena, né? Porque às vezes pode valer a pena. E a gente tem também os títulos do Tesouro Nacional, que são renda fixa, que são títulos que o governo emite, né? Ao invés de ser um banco que emite. O próprio governo também faz isso, ele precisa buscar dinheiro com as pessoas. Então, ele emite um título, eu, investidor, posso ir lá e comprar esse título. Então, eu mando o dinheiro para lá, ele manda o título para cá. Depende do título, né? Se ele tiver data de vencimento, na data de vencimento eu devolvo o título e recebo o dinheiro com rendimentos. Ou se ele for para resgate imediato, a partir do momento que eu quiser ir lá resgatar meu dinheiro e devolver o título, esse rendimento já acontece. Então, dentro do Tesouro Nacional, nós temos aí pelo menos 3 tipos de títulos, que são o Tesouro Selic, que é o mais comum que a gente ouve falar. Ele é de resgate imediato, ele tem liquidez diária, todo dia ele está sendo rentabilizado e ele é uma boa opção também para reserva de segurança, porque você pode resgatar a qualquer momento. A gente tem títulos do Tesouro pré-fixado, que são títulos que já têm uma taxa pré-fixada para a data de vencimento dele, então eles têm data aí para acontecer. Então, por exemplo, se eu falar de um objetivo de curto prazo e eu quiser renda fixa, eu posso escolher um CDB de liquidez diária, um Tesouro Selic, que eu posso resgatar a qualquer momento. Se eu escolher aí por um objetivo de médio prazo,
eu posso escolher, por exemplo, um tesouro pré-fixado que tem uma data de vencimento lá na data que eu quero para o meu objetivo. Ou eu posso escolher um CDB com data de vencimento, que vai vencer lá na data do meu objetivo. Eu sei que o dinheiro vai estar lá garantido e vai ter uma rentabilidade. E a gente tem também, e esses são bem interessantes, esses eu sempre tenho na minha carteira, que são os títulos do Tesouro IPCA+. Por que é interessante a gente ter esses títulos? Porque o IPCA+, na verdade, é o índice da inflação, tá? Ele vai estar sempre vinculado à inflação e mais uma taxinha. Então, por exemplo, a gente tem títulos IPCA+, para 2050, para 2035, 2055, que são as datas de vencimentos desses títulos. Então, se eu vou fazer um investimento de longo prazo e eu quero ter segurança, o IPCA+, ele é excelente, porque ele vai estar te protegendo da inflação. Lá na data de vencimento, você vai ser remunerado por tudo que correu de inflação naquele período e mais uma taxa pré-fixada. Por exemplo, eu posso ter IPCA mais 3,49, por exemplo. Então, eu vou ganhar tudo que teve de inflação. Se a inflação foi 10%, eu vou ganhar 10 mais 3,49, 13,49, entende? Então, eles são investimentos bem interessantes para longo prazo dentro da renda fixa, né? São considerados aí também renda fixa. Beleza? Então, dentro da modalidade de renda fixa, eu tenho aí as categorias, as subdivisões. Então, lá na minha pizza, voltando um pouquinho, eu vou ter que dividir a minha pizza. Uma parte da minha pizza vai ser renda fixa. Mas dentro dessa renda fixa, que fatias que eu vou ter? Eu vou ter CDB, eu vou ter LCI, LCA, eu vou ter Tesouro Direto, Tesouro Nacional, Tesouro Selic, IPCA, o que eu vou ter? Então, eu vou decidir isso de acordo com os meus objetivos, certo? E a outra modalidade de investimentos que a gente tem é a renda variável. E aí, a renda variável é aquela que tem mais volatilidade, o valor dos ativos pode aumentar e pode diminuir. E você não tem, de certa forma, uma segurança de que o valor que você vai colocar lá, ele vai ser seu na data que você precisa. Porque você pode acontecer de a empresa que você investir, ela realmente quebrar e você perder o dinheiro. Então, existe essa possibilidade. Por isso que a gente precisa avaliar muito bem quais são as empresas onde a gente está investindo, né? Então, dentro da renda variável, aí as duas principais que a gente tem são as ações das empresas, que é como se eu fosse lá e comprasse aí uma parte daquela empresa ou me tornasse sócio daquela empresa. E a gente tem também os fundos imobiliários, né? Que são aí gestores que administram alguns imóveis e eles vendem cotas desses fundos. Então, você também se torna sócio deles, né? Você vai estar comprando uma cota daquele fundo e digamos que eles administrem lá diversos aluguéis. Cada vez que tem o recebimento desses aluguéis, você tem uma participação aí nesses aluguéis, você recebe dividendos, certo? Da mesma forma que quando a gente compra uma ação, quando a empresa apura os seus lucros, você tem uma participação nesses lucros, né? Você é um investidor, você é um sócio dessa empresa. Então, lá na minha pizza, quando eu vou escolher a parcela de renda variável, eu também preciso montar a minha estratégia dessa renda variável. Onde é que eu vou investir? Eu vou investir em ações, eu vou investir em fundos imobiliários. Aonde que eu vou estar investindo? Né? Porque eu preciso, então, entender a minha realidade. Então, cada pedaço você vai fazer essa distribuição. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui bem simples, né? Imagine uma pessoa que ela tem o perfil moderado. Ela preza por segurança, mas ela também quer fazer alguns investimentos onde ela possa ganhar um pouquinho mais. Como é que ela vai estar distribuindo, então, esses investimentos dentro dessa pizza de investimentos, né? Então, uma pessoa que é moderada, eu não estou fazendo uma indicação aqui, eu estou dando uma sugestão, assim, para vocês avaliarem, tá? E vocês não precisam fazer dessa forma, vocês não precisam concordar com isso, mas é o que eu vejo, assim, né? Pelo menos, uma pessoa que tem um perfil moderado, pelo menos 70% dos investimentos dela precisam estar na renda fixa.
né? Pelo menos. Para quê? Para que ela tenha aquela segurança de que ela precisa. E aí, dentro dessa renda fixa, ela vai aí escolher, né? Quais são os produtos que ela vai colocar de renda fixa. Daí, na renda variável, sobrou ali 30%. Daí ela vai poder escolher quanto desses 30% eu vou colocar em ações, quantos em fundo imobiliário. Então, sei lá, de repente poderia escolher 20% eu vou colocar em ações e 10% em fundos imobiliários. Então, eu já tenho uma divisão aí, né? 70% renda fixa, 20% ações, 10% fundo imobiliário, certo? Lembrando que, né, o peso de eu ter uma ação, né, ele é muito maior do que o peso de eu ter um CDB, por exemplo, né? Então, quando eu coloco 30% na minha carteira, eu não estou dizendo que eu estou assumindo só 30% de risco, né? Porque eu posso até perder 100% daquele valor. Então, eu tenho que tomar cuidado com esse impacto, né, que esses produtos têm dentro da carteira também, tá? Então, o que é importante, né, gente? A gente nunca colocar todo o nosso dinheiro em um único lugar. Eu sou arrojado, então eu vou colocar tudo na renda variável. Não, isso é errado, né? Então precisa ter uma parcela sim na renda fixa, principalmente a parcela da sua reserva de segurança, né? Então se a gente imaginasse aqui uma escala, né? Vamos fazer com a minha régua aqui, ó. Imagina um traço assim e um traço assim, né? Um gráfico, né? Onde aqui a gente vai ter a rentabilidade dos investimentos e aqui a gente tem o risco dos investimentos. Se a gente partir daqui do ponto zero, né? Rentabilidade zero, risco zero, e ir subindo esse traço, o que a gente vai perceber? Quanto maior aqui a rentabilidade, maior está sendo o risco aqui também, né? Então, os investimentos, eles funcionam assim. Por isso que eu preciso diversificar essa minha carteira, para que se acontecer de eu perder algum valor aí, né, de alguma empresa, sei lá, chegar a quebrar e eu perder o que eu tenho investido lá, a proporção que eu tenho investido lá é pequena e o que eu tenho lá na renda fixa vai me cobrir. E outra coisa, né, dentro da própria renda variável, a gente também deve diversificar. O que eu falo em diversificar dentro da renda variável? Digamos que a gente está lá com 20% da nossa carteira sendo ações, né? Só que dessas ações, eu não devo investir tudo, por exemplo, em um único setor. Porque se não dá uma crise naquele setor, todas as empresas daquele setor vão ser afetadas, né? Então, eu tenho lá diversos tipos de empresas para investir em ações. Então, eu posso investir um pouco em empresas de energia, um pouco em empresas de transportes, um pouco em empresas do turismo. E aí eu diversifico esses setores também. Porque se der uma crise no turismo, como por exemplo agora a gente está tendo na pandemia, eu vou ter lá na minha carteira também empresas do ramo de energia que não está em crise, que vai cobrir esse prejuízo que eu vou ter lá no turismo. Então, diversificar é a palavra de ordem. Então, eu diversifico na pizza e diversifico nos tipos de investimento também, para que eu não perca dinheiro. Então, assim, mais importante do que ganhar dinheiro é não perder dinheiro. Porque se a gente perde dinheiro, o esforço para a gente chegar onde a gente estava é muito grande. Então, imagina que eu ganhei R$50. Eu investi 100 e ganhei 50, beleza. Aí, de repente, eu perdi 150. Olha só o esforço que eu vou ter. Eu estou no zero de novo. Eu vou ter que ganhar R$150 para chegar onde eu estava. Olha o esforço. Para depois começar a ganhar de novo. Então, é muito importante a gente ter uma estratégia que proteja o nosso patrimônio. Porque perder dá muito mais trabalho para a gente recuperar depois do que só ganhar. Se a gente só ganha, a gente tinha 100, ganhou 50. Opa, a gente já está com 150. E agora a gente começa a ganhar sobre os 150 com os juros compostos, né? Agora, se a gente perde, a gente não tem que ganhar só 50 de novo. A gente tem que ganhar 150 de novo para chegar no ponto de onde a gente estava. Tá certo? Então, assim, o mercado de ações, ele exige paciência do investidor. Você não vai ganhar dinheiro de um dia para o outro, né? Tem gente que pergunta assim, Rúbia, tem algum valor aí que eu posso investir para ganhar, assim, um dinheiro legal em ações? Primeiro que um dinheiro legal é muito relativo, né? Talvez um dinheiro legal para mim não seja suficiente para outra pessoa, né? Então, você pode comprar ações com R$10, mas não vai lá investir R$100 e achar que vai ficar rico do dia para a noite. Agora, se você investir R$100
todos os meses, talvez ao longo de 10 anos, você tenha 100 mil reais, 1 milhão de reais, né? 10 mil reais, não sei, depende do teu resultado. Então, é constância e paciência. Agora, eu quero pedir um favor para vocês. Se vocês estão gostando dessa aula aí, ó, clica nesse aviãozinho aqui e manda essa aula para mais gente. Não guarda esse conhecimento só para vocês. Me ajuda aí a divulgar esse trabalho, né? Porque conhecimento só é bom quando ele é compartilhado. Então, manda um aviãozinho aí para umas 20 pessoas aí da tua lista. Chama para aula, se essa aula tá fazendo sentido para vocês, né? Chama aquelas pessoas que precisam investir o dinheiro, que estão com o dinheiro parado lá na poupança, tá? Porque isso vai ajudar. Então, assim, muitas pessoas, elas desistem de investir porque elas não sabem como começar. E nessa jornada, eu estou ensinando como começar. Né? Então, dessas pessoas elas vão ter possibilidade também de assistir as outras aulas, se elas entrarem lá no grupo, né? E também como montar essa carteira de investimentos. Então, chama elas aqui para aula, beleza? E por que eu tô fazendo essas aulas aqui? Porque um dia eu comecei com medo, com insegurança, mas buscando conhecimento, estudando e tem dado certo. E eu acho importante compartilhar. Né? Eu sou professora, eu gosto disso, né? Então é meu dia livre de aula à noite, eu venho aqui e faço uma aula também, para não me sentir sozinha na pandemia, que a gente só tá em casa, né? Eu venho aqui e faço. E se você fizer esse passo a passo que eu tô ensinando aqui na jornada, você vai conseguir realizar os seus objetivos. Aí você pode pensar assim, mas será que isso é possível? Gente, isso tudo é real. Tá? Não tô prometendo aqui que você vai ficar milionário do dia para noite. Não é isso. Isso não existe. Existem promessas falsas por aí. Então, se alguém chegar aí para você e dizer o seguinte, olha, eu tenho um produto aqui que você vai ganhar 10% de rentabilidade por dia. Sai fora, gente. Porque vocês mesmos podem fazer os investimentos de vocês. Vocês não precisam botar o dinheiro na mão de ninguém para ganhar 10% ao dia, porque isso não existe. Tá? Então, eu tô aqui para ensinar o que é a realidade, que é possível sim, realizar sonho, construir uma aposentadoria, né? Isso tudo é possível, porque os números mostram que isso é possível. Agora, dizer que tem um investimento que você vai ganhar 10% ao dia, me desculpa, mas aí é promessa falsa, tá? Então, você precisa se aprofundar nesse assunto relativo para entender assim, que produto que eu preciso para o meu objetivo. Então, esse é o ponto, sabe? Para você conseguir montar a tua carteira. Então, o investidor inteligente, ele vai investir primeiro na sua reserva de segurança. Ou reserva de emergência, ou reserva de oportunidade, como você quiser chamar, né? Porque se você... É isso que é a questão, sabe? No começo eu tinha um pouquinho de medo de investir. Daí eu pensava... Pô, mas eu não tenho nenhum dinheiro guardado, então eu não posso perder dinheiro. E daí eu aprendi que eu tinha que primeiro ter uma reserva para depois eu começar a arriscar mais. E de fato isso me fez perder o medo, porque eu pensei, poxa, vamos supor aqui, eu tenho minha reserva montada, esse mês eu ganho, sei lá, uns 500 reais de extra. Pô, eu não tinha esse extra. Se eu investir e perder, eu volto para o mesmo lugar que eu não tinha, entende? Porque eu já tenho a minha reserva de segurança. Eu não dependo desses 500 reais para sobreviver. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, uma vez que você monta a sua reserva de segurança, você está mais suscetível aí a se arriscar e a também rentabilizar mais. Porque esses 500 reais, em questão de um mês, ele pode virar 900, ele pode virar 1.000 na renda variável. É muito mais rápido. Sabe? Então, precisa construir o que precisa ser feito antes, que é o patrimônio, que é a reserva, para depois começar a fazer esse dinheiro crescer mais. Então, é por isso que muita gente tem medo. E eu também tinha esse medo, tá? Então, assim, me conta aqui. Quem aqui já fez algum investimento diferente do que a poupança? Comenta aqui que eu quero saber. Ou se nunca fez, coloca. Eu não, só poupança. Alguém aqui já fez algum investimento diferente do que a poupança? A poupança, ela é um investimento, como eu já falei, né? Só que ela tem um rendimento de menor valor, né? E é o momento agora, então, já que você chegou aqui a essa última aula, é o momento de você destravar. É o momento, se você tem dúvida, pergunta.
Se ainda tá alguma dúvida aí na tua cabeça, manda aqui a pergunta, é para isso que eu tô aqui, né? Então, como que você vai fazer para investir em curto, em médio e em longo prazo? Ó, a Letícia tá colocando, né? Só poupança por enquanto. Então, tá na hora da gente destravar, gente, né? Ah, até anotei aqui a questão do curto, médio e longo prazo. Eu pensei que eu não tinha anotado, ó. Então, curto prazo é que é tanta aula que eu até tô me confundindo. Curto prazo, então, objetivos de 1 a 2 anos. Médio prazo, de 2 a 5 anos. E longo prazo, mais de 5 anos, tá? Quando você não tem sonhos, né? Quando você não categoriza esses sonhos para curto prazo, médio prazo e longo prazo, você não é desafiado. A gente precisa ter sonhos para ser desafiado. Então, se você não sabe como fazer, entenda isso como um desafio. Você vai ter que estudar. É um desafio, eu vou ter que aprender, né? E o desafio move a gente, né? Quando você tem objetivos, você está planejando. Quando você tem objetivo curto prazo, médio prazo e longo prazo, você está planejando. Você tem, em outras palavras, um projeto de vida. Parece que a gente dá mais sentido, né? Então, nunca é tarde para a gente começar a investir. Só que quanto mais cedo, melhor, né? Daqui 30 anos, eu vou estar como? O tempo vai passar de qualquer forma. Não vai adiantar chegar lá na frente e se culpar, né? Se liberte hoje, né? Comece hoje. Então, o investimento... Às vezes a gente pensa que investir é arriscado, mas é o contrário. O investimento é para a gente ter segurança. Para que a gente, né, na primeira aula eu falei isso, para que a gente não perca dinheiro para a inflação. Se a gente não está investindo, a gente está perdendo. Se você hoje não está investindo, né, quando eu falo investindo é nada, nem poupança, tá, gente? O dinheiro está comandando a tua vida, não é você que está comandando o dinheiro. Então, a gente precisa sempre parar e fazer essa reflexão. Se eu não estou conseguindo investir, eu estou sendo comandado pelo dinheiro, porque o saudável aí da nossa vida financeira pede que a gente investa, eu ia falar. Então, tem muita gente que trabalha muito para ter muito dinheiro, né? Só que o que acontece com quem trabalha muito? Tem pouco tempo. E o tempo eu não troco por nada. Vocês sabiam que os maiores investidores, eles investem para ter tempo e não para ter dinheiro? Porque o tempo não volta, né? O dinheiro até a gente consegue recuperar. Vai que a gente dá sorte, abre um negócio aí, né? Que bomba, a gente recupera o dinheiro. Agora, o tempo a gente não recupera. Então, o dinheiro não é só pra gente falar, eu posso comprar tal coisa, eu posso viajar, eu posso fazer tal coisa. O dinheiro é para dar tranquilidade pra gente. Pra gente deitar a cabeça no travesseiro à noite e saber que nossos filhos estão numa boa escola, que a gente tem um bom plano de saúde, que a gente tem um dinheiro guardado caso a gente precise. O dinheiro é para isso, tá? Então, trouxe até aqui alguns exemplos, né, de objetivos de curto, médio e longo prazo, mas eu acho que eu já falei, né? Mas só pra gente clarear um pouco mais essa questão dos objetivos que são tão importantes aí nessa definição da carteira, né? Então, exemplos de objetivos de curto prazo. Uma viagem, a reserva de emergência, ela tem que ser um objetivo de curto prazo, então quanto antes você formar, melhor. Um curso rápido que você queira fazer, né? Pode também ser um objetivo de curto prazo. De médio prazo, trocar de carro, né? Estar formado, estar pós-graduado, enfim. E de longo prazo, um dos principais e que deve estar na sua lista é a aposentadoria. A gente precisa pensar nisso, né? Como que eu quero estar lá na frente? Quero ter uma casa própria, quero fazer uma transição de carreira. Quem nunca pensou nisso? Pô, hoje eu sou funcionário lá de uma empresa, mas eu tenho um plano de montar um negócio. Só que como é que eu vou fazer para fazer essa transição de carreira? Porque todo negócio no início, ele não dá muito dinheiro. A gente precisa trabalhar muito e ganhar pouco. Então, é legal ter uma reserva para a transição de carreira. Daqui a 5 anos eu quero sair dessa empresa e me dedicar integralmente ao negócio próprio. Quanto eu preciso ter de dinheiro para isso? Para abrir a empresa, para me manter durante uns 6 meses, 1 ano. É um bom objetivo de longo prazo, né? Daqui 10 anos, enfim. Só que se a gente não pensar, a gente não guarda e a gente não faz e fica sempre na esfera do sonho, da imaginação, certo? Celular tocando aqui. Alguém me ligando na hora da live.
Ó, um objetivo de longo prazo que eu tenho, né? Eu tenho uma filha de 4 anos e eu faço investimentos de longo prazo para quando ela tiver 18 anos. E aí eu já pensei, né, em algumas coisas para ela fazer com esse dinheiro, mas eu vou deixar ela escolher. Uma faculdade, né? Imagina a gente chegar com 18 anos e ter o dinheiro todo da nossa faculdade pago. Tomara que ela dê valor para isso, né, gente? Mas é um dos objetivos. Eu ralei muito para pagar minha faculdade, né? Não quero que ela passe pelo mesmo. Ou ela pode escolher, ah, não, mãe, eu não quero, eu vou pagar minha faculdade, eu vou usar esse dinheiro para comprar um carro. Liberdade dela, né? Ah, mãe, eu quero fazer o intercâmbio. Coração vai doer, né? Mas sempre foi o meu sonho fazer um e eu não fiz, mas que ela possa fazer se ela quiser, né? Quem sabe a mamãe vai junto. Né? Então, assim, é um objetivo de longo prazo que eu tenho e eu já montei a minha carteira para isso, com alguns produtos de longo prazo, né? Então, são coisas que a gente pode pensar. Qual é o investimento ideal para cada objetivo que você tem? Né? Então, é isso que você precisa pensar. Os investimentos, eles devem estar alinhados com os objetivos, tá? Com o objetivo e com o teu perfil. Tá? Se não estiver alinhado, presta atenção no que eu vou falar. Se o teu investimento não estiver alinhado com o teu objetivo e com o teu perfil, você vai perder dinheiro. Tá? Vai perder dinheiro, porque vai tirar no momento errado, não vai aguentar pressão, tá? Então a gente precisa alinhar isso. Os bilionários, eles não investem para ganhar dinheiro, eles investem para realizar objetivos. Ganhar dinheiro por ganhar não faz sentido. Então, a gente precisa investir para realizar os nossos objetivos. Então, se você for, já falei isso, né? Não vou repetir. Quero saber aqui, aprenderam a fazer a pizza dos investimentos? Deu para entender? Comenta aqui para eu saber. Agora, o equilíbrio é fundamental, né? Os teus investimentos, eles têm que te trazer paz e não te tirar a paz, né? Você tem que ter segurança olhando para eles. Né? Criptomoedas, por exemplo, tem gente que ganha dinheiro com criptomoedas, mas as criptomoedas, elas oscilam mais do que ações. Então, teu perfil aceita isso? Não aceita? Né? Agora, lição número 1 da aula de hoje. Não coloque todo o seu dinheiro num único lugar, tá? Isso é errado. Beleza? Então, o resumo da nossa pizza aqui, né? A gente vai dividir a pizza em renda fixa e renda variável. Dentro da renda fixa tem vários tipos de produtos que a gente pode escolher. Dentro da renda variável também, a gente vai diversificar por setores, tá? Para não perder dinheiro lá. Então, fazendo a pizza, a carteira vai estar equilibrada. Tá? Quem está no grupo vai receber o caderno de exercícios da aula de hoje e eu deixei uma pizza lá desenhada. Vocês vão dividir a pizza de vocês lá. Tem todas as instruções, tá? Então, se não está no grupo ainda, me manda um direct depois que eu mando o link para vocês, tá? Então, assim, nessa pizza, qual é a ideia? Um ativo equilibra o outro para que a gente não perca dinheiro no total, beleza? Bom, gente, agora que vocês já sabem aí, né? O que precisa para a gente começar a investir, como montar uma carteira de investimento, eu quero mostrar para vocês um caminho mais rápido para vocês fazerem isso, tá? Como que vocês podem chegar nisso mais rápido, como que vocês podem adquirir mais conhecimento para isso? Eu montei um treinamento Investimentos para Iniciantes, tá? Se você quiser, você pode estar participando. Nesse treinamento eu vou te explicar tudo sobre investimentos. É como se fosse um grupo de mentoria. A gente vai trabalhar nos investimentos do grupo. Por isso, o número de vagas, eles são limitados, tá? Porque a gente não é simplesmente um curso. Eu vou trazer conteúdo voltados para os produtos financeiros, mas a gente vai estar montando carteira de cada um ali no grupo. A gente vai estar trocando informação ali. Beleza? Então, é um treinamento que ele vai acontecer em 5 encontros ao vivo com esse grupo. Sempre aos sábados de manhã, às 8h30 da manhã. E a gente vai ter todo o nosso grupo lá, suporte no WhatsApp, né? A gente vai estar trocando informação durante a semana. Cada semana vai ter tarefa para as pessoas fazerem e, de fato, começarem a investir, tá? Então, as inscrições abriram hoje. Acho que já saiu até um post ali no meu feed, tá? As inscrições podem ser feitas no link que está na descrição do meu perfil. Se tiver mais alguma dúvida também, vocês podem me mandar um direct.
Ah, Rúbia, qual é o investimento, né? Todo mundo quer saber. O treinamento de 5 encontros mais suporte comigo, né? Onde é, na verdade, um grupo de mentoria, ele sai por R$ 297 à vista ou em 10 vezes de R$ 37,70, beleza? Então, se quiser saber mais, se quiser entrar, pode fazer inscrição lá, pode me chamar no direct para tirar dúvida. Eu vou ficar muito feliz se eu tiver aí a participação de vocês que já participaram da jornada, já estão preparados para chegar nesse ponto, né? Eu pensei muito antes de lançar esse curso e eu sabia que só lançar o curso assim de maneira crua, as pessoas elas não iam estar prontas para ele. Porque não é simplesmente a gente chegar e começar a investir. Daí eu teria que passar tudo isso que eu passei na jornada lá no curso antes. E aí ficaria um curso muito longo e o valor ficaria muito alto. Então eu resolvi passar essa parte introdutória, esse aquecimento aqui antes, para você saber de fato o que você vai precisar ter lá nesse curso, para depois a gente começar na prática a fazer isso junto. Então eu vou estar te acompanhando aí nos teus primeiros investimentos, tá? Durante 5 semanas. Então, se te interessou, fica à disposição aí, pode se inscrever, fala comigo que vai estar tudo certo, beleza? Gente, eu agradeço, então, vocês que estiveram aqui comigo, né, participaram. Quem não tá ainda no grupo da jornada, entra lá, que eu vou estar mandando depois todos os links das aulas. Define agora, né, para essa aula de hoje, a tarefa vai ser definir como você vai montar a tua carteira de investimentos. Depois comenta nessa aula que eu vou deixar no feed, né? Comenta lá nos comentários, né? Compartilha isso para as outras pessoas, faz isso chegar em mais gente que vai ajudar todo mundo, tá? Gente, quando nós não investimos em conhecimento, em produtos financeiros, quando a gente não protege o nosso dinheiro da inflação, a gente perde dinheiro, tá certo? Então vamos tirar uma fotinho? Uma pessoa já saiu aí, mas vamos tirar uma fotinho para postar nos stories? Printa aí, publica, me marca que de repente eu faço um repost aí no meu stories também, tá? Então assim, não faz sentido você que veio até aqui, né, não continuar essa jornada, né? Você tá a um passo aí de realmente fazer o teu dinheiro começar a multiplicar. Então se você ainda se sente inseguro, entra com a gente, né? Entra com a gente lá no treinamento que vai ser bem bacana, tá? Então comenta aí meu último post, né? Pra também dar mais ibope aí no meu perfil, né? E vem comigo que eu tô esperando vocês, tá certo? Gente, grande beijo. Obrigada pela participação. Essa jornada foi muito legal pra mim. Espero que pra vocês também. E eu fico à disposição para qualquer dúvida. O grupo lá do WhatsApp vai estar aberto hoje. Se tiver alguma dúvida, pode mandar por lá, que eu vou estar respondendo aí tudo aí na medida do possível, tá bom? Grande beijo, boa noite, bom descanso e a gente se vê no treinamento. Vou esperar vocês, hein? Tchau, tchau!